Você nasceu para viver com abundância, não para contar moedas. Chegou o momento de visualizar sua conta bancária repleta, suas contas quitadas com antecedência, sua geladeira cheia de fartura e suas chaves abrindo a porta da casa que sempre sonhou. É hora de parar de imaginar as viagens e começar a vivê-las. Você não foi criado apenas para sobreviver. O propósito da sua existência é prosperar, conquistar e desfrutar da vida em plenitude. Imagine-se tendo liberdade para escolher onde morar, onde jantar e qual destino visitar, sem jamais se preocupar com o valor. Isso não é fantasia, é o plano divino para você. E tudo começa com uma simples decisão: acreditar que é digno de receber. A partir de hoje, sua forma de pensar será completamente transformada e, com ela, sua realidade financeira também se expandirá de maneira impressionante. Prepare-se, pois este momento marcará uma virada definitiva em sua vida. Antes de seguir, declare ao universo a sua prosperidade. Escreva com fé nos comentários: eu tenho uma mente milionária, porque tudo tem início no pensamento. Quando sua mente se alinha com a frequência da riqueza, o universo responde. Portanto, escreva novamente com convicção: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa certeza vibrar dentro do seu coração. Deixarei um coração em seu comentário como um símbolo de apoio à sua caminhada rumo à abundância. Repita esta oração com fé verdadeira e leve-a consigo por onde for. Declare-a em cada ambiente que visitar e esteja preparado para testemunhar acontecimentos extraordinários. O dinheiro começará a se manifestar de formas surpreendentes, surgindo de lugares e situações que você jamais imaginou. O improvável se tornará real, o inalcançável se aproximará de você. A transformação começará no instante em que o seu coração se abrir completamente, porque esta oração tem poder de mudar profundamente a sua vida financeira. Isso vai além de uma simples motivação. É uma renovação espiritual. Você está prestes a liberar uma energia interior tão intensa que o dinheiro começará a fluir naturalmente em sua direção. Assim como o metal é atraído por um ímã, a prosperidade será atraída pela sua nova vibração. Portas que pareciam fechadas se abrirão com facilidade, e caminhos de abundância que estavam ocultos se revelarão diante de você. Escreva com firmeza: eu sou um ímã irresistível para o dinheiro. A riqueza vem até mim com leveza e plenitude. Apenas escreva isso e sinta a energia que acompanha essas palavras. Se você já comentou, então se prepare, pois sua jornada de prosperidade começou neste exato momento. Visualize-se caminhando pela rua e encontrando notas de dinheiro pelo chão. Imagine acessando sua conta bancária e descobrindo um valor inesperado. Pense em uma proposta ou oportunidade aparecendo exatamente quando você mais precisa. Tudo isso pode se tornar real, porque a graça divina está prestes a agir na sua vida de maneira completamente nova. Esta oração não é um pedido comum, é um decreto espiritual, uma conexão direta com o Criador, liberando uma dimensão inédita de abundância sobre você. Onde antes havia escassez, surgirá fartura. Onde existia dívida, virá libertação. Onde morava a ansiedade, nascerá uma paz que ultrapassa o entendimento. Cada frase dita com fé movimenta o mundo espiritual. O Espírito Santo passa a agir, alterando o ambiente à sua volta. É como se o céu inteiro se inclinasse para ouvir sua voz e responder ao seu chamado. Neste instante, você está despertando o seu magnetismo espiritual, ativando o poder da confiança em Deus. A prosperidade começa no interior e depois se expande para todas as áreas da vida. Tenha certeza de que o que você busca também está em busca de você. Quando existe essa sintonia, o fluxo divino se estabelece e tudo passa a cooperar ao seu favor. Você se torna um canal de bênçãos, um atrator natural de milagres financeiros.
A vibração da prosperidade começa a se alinhar com o seu campo energético e o universo inteiro trabalha em seu benefício. Ganhos inesperados, encontros marcados pelo destino, crescimento profissional e lucros que superam qualquer expectativa. Tudo isso pode começar a se manifestar a partir de agora. A verdadeira riqueza nasce primeiro no invisível, quando o coração é capaz de enxergar o que os olhos ainda não veem. A gratidão é uma chave secreta que abre os cofres celestiais. Cada palavra de agradecimento sincero é como um contrato espiritual assinado com a abundância. Não se trata apenas de manter pensamentos positivos, mas de afirmar diante de Deus e do universo que você acredita mesmo antes de ver, que você celebra antes de tocar. É essa postura de confiança absoluta que ativa o sobrenatural. Poucos entendem, mas agradecer antes de receber é um dos gestos espirituais mais poderosos que existem. Enquanto muitos só reconhecem o milagre depois que ele se manifesta, os gratos, antecipadamente, já vivem dentro da promessa. Comece agora a agradecer pelas portas financeiras que ainda não se abriram, pelos contratos que ainda não foram fechados e pelos recursos que estão a caminho. Quando você age como quem já recebeu, o plano espiritual reconhece a sua fé madura e a resposta vem com uma rapidez surpreendente. Você notará mudanças em tudo ao seu redor. Enquanto uns reclamam, você escolhe agradecer. Enquanto alguns se fecham no medo, você ativa sua fé com louvor. Essa frequência rara atrai milagres raros. O que antes parecia distante começa a se aproximar. Ideias lucrativas florescem, convites inesperados chegam, parcerias de sucesso aparecem. Tudo encontra aquele que vibra na sintonia certa. A gratidão é uma linguagem espiritual que vai além da lógica humana. Ela não depende do que se vê, mas do que se crê. Quando você diz, obrigado, meu Deus, antes mesmo de receber, está trazendo o futuro para o presente e abrindo espaço para o milagre acontecer. É como se você estivesse acelerando o relógio divino, permitindo que o céu se tornasse visível aqui na terra. Deus honra esse tipo de fé porque ela demonstra entrega, confiança e rendição total. Não espere que tudo esteja perfeito para começar a agradecer. O momento ideal é agora. Esse instante é o alicerce do seu futuro próspero. Há algo grandioso se movendo dentro de você. Quando a gratidão é praticada com sinceridade, sua percepção se expande. Você passa a notar sinais de prosperidade que antes pareciam insignificantes. Um valor extra que aparece, um desconto inesperado, uma dívida resolvida com facilidade, alguém que decide te abençoar de forma generosa. Nada disso é coincidência. São respostas espirituais sendo liberadas porque seu coração vibra na frequência da gratidão. Quanto mais você agradece, mais sensível se torna para perceber a ação divina ao seu redor. O ambiente onde vive também se transforma. Lugares que antes pareciam pesados ficam mais leves quando você entra com um espírito de louvor. Conversas comuns se tornam inspiradoras. As pessoas se sentem melhor perto de você. A gratidão verdadeira irradia luz, e essa luz é contagiante. O universo responde com generosidade a quem brilha com esse sentimento. O dinheiro começa a fluir com naturalidade, as ideias se tornam mais nítidas e as decisões financeiras passam a gerar frutos melhores. Tudo nasce de uma escolha simples: agradecer. O segredo está em não limitar a gratidão ao que você tem hoje. A verdadeira gratidão não depende do saldo bancário, do salário ou do padrão de vida atual. Ela nasce da certeza de que Deus está agindo e que algo grandioso está prestes a acontecer. Gratidão é fé em movimento. É declarar, eu já tenho, mesmo quando ainda não se vê. É afirmar, eu sou próspero, mesmo sem ter recebido o reconhecimento do mundo.
Essa convicção interior acelera as manifestações do universo. Você começará a notar uma vibração nova em sua vida. Aquilo que antes causava medo ou dúvida passará a parecer pequeno diante da sua confiança espiritual. Pessoas que duvidavam de você começarão a se perguntar qual é o seu segredo, e sua resposta será simples: aprendi a agradecer antes de ver. Essas palavras tocarão outras vidas. Sua vibração de gratidão se espalhará, criando uma corrente positiva capaz de atrair bênçãos, recursos, abundância e alegria. Existe uma transformação profunda acontecendo quando você decide treinar sua mente para agradecer em vez de reclamar. Isso fortalece sua conexão com o Criador, eleva sua vibração e faz de você um recipiente limpo e pronto para receber os milagres que já estão sendo liberados espiritualmente. Quer reforçar sua mentalidade de prosperidade? Escreva nos comentários: o dinheiro vem até mim de formas infinitas e inesperadas. Acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você repete, mais sua mente se programa para o sucesso. Declare agora: o dinheiro vem até mim de formas infinitas e inesperadas. Assim você sela sua conexão com a riqueza. Deixarei um coração no seu comentário como símbolo de apoio à sua jornada. Isso não é apenas pensamento positivo, é uma decisão interior de confiar no tempo perfeito de Deus. Mesmo quando os sinais ainda não aparecem, mesmo quando os resultados parecem distantes, você escolhe confiar. E ao fazer isso, você honra o Criador. Você diz: Senhor, confio tanto nas tuas promessas que já te agradeço pelas respostas. Sei que minha colheita está garantida. Essa fé toca o coração do Pai. Ele não ignora orações sinceras, nem palavras cheias de gratidão. Os céus se movem por fé, e a gratidão é a expressão mais pura dessa fé, manifestada não apenas em palavras, mas também em atitudes e escolhas diárias. O Espírito Santo age com intensidade onde há gratidão genuína. Ele se move livremente em corações e lares cheios de louvor, mesmo quando ainda há desafios. Repita esta oração com fé onde estiver, pois ela tem o poder de transformar completamente sua vida financeira. Leve estas palavras com você aonde for e prepare-se para testemunhar o extraordinário. O dinheiro começará a aparecer de maneiras inimagináveis, revelando sua presença nos lugares mais improváveis. Aquilo que parecia impossível pode acontecer agora mesmo. No instante em que seu coração se abrir por inteiro, você sentirá uma mudança profunda. Esta oração carrega uma força espiritual capaz de reestruturar toda a sua realidade financeira. Não é exagero, é uma transformação verdadeira. Você está prestes a liberar uma energia tão intensa que o dinheiro será atraído a você como o metal é atraído por um ímã. O que antes estava bloqueado começará a fluir. Portas antes fechadas se abrirão com facilidade e caminhos de prosperidade que estavam ocultos se revelarão diante dos seus olhos. Escreva com toda a força da sua alma nos comentários: eu sou um ímã poderoso para o dinheiro. A riqueza chega até mim com facilidade e abundância. Repita novamente: eu sou um ímã poderoso para o dinheiro. A riqueza chega até mim com facilidade e abundância. Assim que você comentar, deixarei um coração como sinal de que está pronto para entrar em uma nova fase de bênçãos infinitas. Se já declarou, prepare-se. Sua transformação financeira começa agora. Visualize-se caminhando e encontrando dinheiro no chão, acessando sua conta e vendo depósitos inesperados, recebendo propostas no momento exato em que precisa. Tudo isso pode se tornar real, porque o favor divino está se aproximando de você de maneira inédita. Esta não é apenas uma prece, é um decreto espiritual, uma conexão direta com Deus que libera prosperidade em sua direção. Onde antes havia escassez, surgirá abundância. Onde havia dívidas, florescerá liberdade.
Onde havia aflição, agora a serenidade encontrará morada. Cada declaração feita com fé acende uma chama no reino espiritual. O Espírito Santo começa a mover tudo ao seu redor, transformando cenários e realidades. É como se o céu inteiro respondesse ao seu chamado. Você está atraindo bênçãos e recursos pelo poder da sua fé, pela confiança total em Deus e pela entrega genuína do seu coração. A verdadeira prosperidade nasce primeiro dentro da alma e, em pouco tempo, começa a transbordar para o mundo físico. Lembre-se, o dinheiro que você deseja também está procurando por você. Quando você aceita essa verdade como parte da sua essência, tudo começa a se alinhar ao seu favor. Você se torna um canal de milagres financeiros, um instrumento divino de bênçãos e abundância. Ao entrar na frequência espiritual da prosperidade, o universo inteiro passa a conspirar pela sua vitória. Ganhos inesperados, encontros guiados por Deus, oportunidades únicas e resultados surpreendentes começam a surgir. A riqueza sempre se manifesta primeiro no invisível, quando o coração acredita antes de ver. A gratidão diária é uma senha espiritual que abre cofres celestiais. Toda vez que você agradece com sinceridade, está assinando um contrato com a abundância divina. Ser grato não é apenas manter um pensamento otimista, mas declarar ao universo e a Deus que você já crê mesmo sem enxergar. É celebrar antes mesmo de tocar o milagre. Essa é a confiança que ativa o sobrenatural. Poucos compreendem que agradecer antecipadamente é uma das práticas espirituais mais poderosas que existem. Muitos esperam para agradecer depois que recebem, mas os que se antecipam em gratidão são colocados à frente nas promessas. Agradeça hoje pelas portas financeiras que ainda não se abriram, pelos contratos que ainda não foram assinados, pelos recursos que estão a caminho. Quando você age como quem já recebeu, o mundo espiritual reconhece sua maturidade de fé e responde rapidamente. Observe como tudo começa a mudar quando você decide enxergar o bem, mesmo durante o tempo de espera. Enquanto uns se entregam às queixas, você escolhe louvar. Enquanto outros se escondem no medo, você abre o coração para agradecer. Essa vibração é rara e por isso atrai milagres igualmente raros. O sonho que antes parecia distante começa a se aproximar. Ideias prósperas florescem, parcerias frutíferas surgem, caminhos de crescimento se abrem. Tudo começa a girar a seu favor quando sua energia se alinha com a abundância. A gratidão é a língua secreta do espírito. Ela ultrapassa a lógica e rompe os limites do tempo. Quando você diz, obrigado, meu Deus, por aquilo que ainda não vejo, está trazendo o milagre do futuro para o presente. É como se você desse permissão ao céu para agir imediatamente. E Deus honra esse tipo de fé, pois ela revela um coração que confia plenamente em suas promessas. Se este conteúdo está tocando sua alma, clique no botão Valeu logo abaixo e apoie nosso trabalho. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar levando mensagens de fé, prosperidade e transformação a mais pessoas. A sua participação faz parte dessa corrente de abundância. Não espere que tudo esteja perfeito para demonstrar gratidão. Comece agora. É neste instante que o seu futuro começa a ser construído. Existe um mistério ainda mais profundo. Quanto mais você agradece, mais sua percepção espiritual se amplia. Você passa a notar os sinais sutis da abundância divina. Um troco que sobra, um desconto inesperado, uma dívida resolvida facilmente, alguém que decide te abençoar financeiramente. Nada disso é acaso. São respostas diretas do céu a um coração grato. Quanto mais você cultiva a gratidão, mais sensível se torna à presença de Deus e ao seu favor. Até os ambientes que você frequenta reagem à sua energia. Lugares pesados se tornam leves quando você entra com louvor. As conversas ganham propósito.
Pessoas se inspiram apenas por estarem perto de você. A gratidão verdadeira é uma luz que se espalha e contagia. O universo se movimenta em favor de quem a carrega na alma. O dinheiro passa a circular com naturalidade. As ideias fluem com clareza. As oportunidades se multiplicam. E tudo isso começa com um simples gesto: agradecer. O segredo está em não condicionar sua gratidão ao que você possui agora. A verdadeira gratidão não depende do valor na conta, do salário ou do padrão de vida. Ela nasce da convicção de que Deus está no controle e que algo grandioso está a caminho. Gratidão é fé ativa. É como dizer: mesmo que meus olhos ainda não vejam, eu já possuo. Mesmo que o mundo ainda não reconheça, eu já sou próspero. Essa certeza interior acende a centelha da manifestação. Você sentirá uma nova vibração tomando conta de tudo. O medo e a dúvida perderão força diante da confiança que habita em você. Aqueles que antes questionavam suas escolhas se aproximarão curiosos, querendo saber qual é o seu segredo. E sua resposta será simples e transformadora: eu aprendi a agradecer antes de ver o resultado. Essas palavras tocarão corações e gerarão uma corrente positiva que se expandirá. A energia da gratidão cria um ciclo abençoado que atrai ainda mais milagres, recursos e alegria. A verdadeira transformação começa quando sua mente escolhe agradecer em vez de reclamar. Esse novo modo de pensar fortalece sua conexão com o sagrado, eleva sua vibração e o torna um canal aberto para receber as bênçãos que já estão sendo liberadas. Não é sobre forçar pensamentos positivos, e sim sobre confiar com o coração tranquilo, acreditando que tudo está sendo preparado da melhor forma. Mesmo que os sinais ainda não sejam visíveis, sua fé permanece firme. Essa escolha de confiar é uma forma poderosa de adoração. É dizer: Senhor, mesmo sem ver, eu já te agradeço pelas respostas, pois sei que minha colheita está garantida. Essa fé toca o coração de Deus de maneira especial. Ele jamais ignora orações sinceras nem palavras cheias de gratidão. O céu se move pela fé, e a gratidão é uma das formas mais puras e poderosas de expressá-la. A verdadeira fé não se expressa apenas em palavras ditas, mas em atitudes, escolhas conscientes e uma postura interior firme. O Espírito Santo manifesta seu poder com mais intensidade nos ambientes onde a gratidão prevalece. Ele se move com força nos corações que decidem adorar, mesmo em meio às tempestades. Quando essa presença divina age, tudo se transforma. Correntes são quebradas, distâncias desaparecem e o impossível começa a tomar forma diante dos seus olhos. A prosperidade, então, se revela em dimensões muito mais amplas do que apenas o dinheiro. A abundância genuína toca o coração, renova as emoções, fortalece o espírito e traz harmonia aos relacionamentos. A gratidão não apenas atrai riqueza, mas também sabedoria para administrá-la. Ela aproxima as pessoas certas, abre caminhos cheios de propósito e instala a paz no centro da fartura. Afinal, de nada adianta acumular bens se o coração permanece em conflito. Deus deseja te conceder não apenas riqueza, mas serenidade. Ele quer te ensinar a prosperar com propósito, transformando cada recurso em um instrumento de luz, cura e bênção. Tudo começa com uma decisão: escolher agradecer antes mesmo de ver o resultado. Talvez até hoje você nunca tenha percebido a profundidade espiritual que existe no ato de agradecer, mas agora que conhece esse poder, já não é possível ignorá-lo. Faça da gratidão uma prática diária, parte da sua linguagem e da sua rotina. Ao acordar, agradeça. Antes de dormir, agradeça. Reconheça as pequenas vitórias e celebre também as grandes que estão a caminho. Transforme a gratidão em um hábito inquebrável e prepare-se.
porque o céu vai te surpreender. Se esta mensagem tocou seu coração e você sente vontade de retribuir de alguma forma, clique no botão Valeu logo abaixo do vídeo e contribua com o valor que o seu coração desejar. Pode ser 2, 5 ou 10 reais. Cada gesto de generosidade é recebido com gratidão e retorna multiplicado à sua vida. Respire fundo e siga em frente, pois o melhor ainda está por vir. Cada decisão em direção à prosperidade acende uma nova luz dentro de você. É como iluminar um cômodo escuro. Conforme a claridade se espalha, você passa a enxergar oportunidades que antes estavam ocultas. Sua mente se expande, sua fé se fortalece e você compreende que prosperar vai muito além de números. É um estado de espírito. Se você está gostando deste conteúdo e quer aprofundar sua jornada, torne-se membro do canal. Como membro, você terá acesso a materiais exclusivos, conteúdos especiais e uma conexão mais próxima com uma comunidade de pessoas que estão transformando sua vida financeira e espiritual. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte desta caminhada de crescimento e abundância. Quando o seu interior se alinha com a vibração da prosperidade, o mundo exterior responde imediatamente. Portas se abrem, conexões acontecem e oportunidades surgem como reflexo direto da nova frequência que você passou a emitir. Há um movimento invisível no plano espiritual que se ativa quando você escolhe viver com fé e coragem. É como se o céu dissesse, agora ele entendeu. E então o fluxo começa, não de forma tímida, mas com força, clareza e constância. A provisão divina é inesgotável. Ela flui como um rio que jamais seca. A grande pergunta é, você está disposto a mergulhar completamente ou vai continuar apenas molhando os pés? O seu papel é crer e agir. Fé sem ação é como uma semente esquecida em uma gaveta. Tem potencial, mas nunca frutifica. Por isso, cada oração precisa ser acompanhada por um gesto, ainda que pequeno, uma atitude que demonstre sua expectativa pelo milagre. O céu se move quando a terra se posiciona. Quando você se abre sinceramente para receber, até o improvável se torna seu aliado. Aquela pessoa que há tempos não vê, pode reaparecer com uma proposta capaz de mudar completamente o rumo da sua vida. Um simples sim pode ser o início da sua virada. Nunca subestime começos pequenos. Muitas riquezas se disfarçam em situações comuns. É preciso sensibilidade espiritual para reconhecer o extraordinário escondido no cotidiano. Existe uma sabedoria divina que nos conduz à abundância sem pressa e sem desespero. O segredo está em caminhar lado a lado com o Espírito Santo, atento aos sinais que ele envia. Às vezes, a orientação será esperar. Em outros momentos, agir com rapidez. O mais importante é permanecer sensível, pois a verdadeira prosperidade não está apenas no que se pode tocar, mas no que se sente no espírito. Quando Deus planta uma ideia no seu coração, é porque os recursos para realizá-la já foram preparados. O favor do Senhor sempre vai à sua frente. Uma paz constante acompanha cada decisão correta e uma alegria interior confirma quando você está trilhando o caminho certo. Esse é o verdadeiro fluxo da abundância. Reconhecer que você nunca está só. Há um movimento espiritual sustentando cada passo. Mesmo quando os olhos humanos veem apenas dificuldades, os olhos da fé já enxergam a colheita. Permita-se transbordar. Quando você abençoa outras pessoas, torna-se um canal multiplicador do céu. E Deus ama aqueles que multiplicam. Quanto mais você doa, mais recebe. Não por troca, mas porque a generosidade é uma das chaves mais poderosas da prosperidade. Quem dá de coração nunca fica desamparado. Essa é uma lei divina que se cumpre com precisão. O dinheiro sempre encontra o caminho onde existe propósito. Por isso, alinhe seus projetos a algo maior do que você mesmo. Seja resposta para a necessidade de alguém.
Apoie causas que glorifiquem a Deus e levem vida a outros corações. Quando o dinheiro encontra um coração preparado, ele reconhece o terreno fértil e se estabelece ali. Assim como uma semente plantada em solo rico, ele floresce, se multiplica e retorna em colheitas abundantes. Chega um ponto em que a confiança em Deus se torna tão sólida que nenhuma instabilidade do mundo é capaz de te abalar. Sua segurança não está nas circunstâncias externas, mas nas promessas eternas do Criador. Você se torna inabalável, firme como uma rocha. E essa firmeza atrai prosperidade da mesma forma que o ferro é atraído por um ímã. A paz passa a ser o seu estado natural. Você já não vive correndo atrás do dinheiro, mas caminha em harmonia com ele. O dinheiro deixa de ser peso e se torna ferramenta, um instrumento em suas mãos, guiado por propósito. E o mais bonito é perceber que o verdadeiro valor não está no que se possui, mas naquilo que habita dentro de você. Quanto mais honra o que há no seu interior, mais o mundo passa a reconhecer o seu valor exterior. Suas ideias ganham reconhecimento, seus talentos são percebidos com admiração, e sua simples presença transforma o ambiente por onde passa. As palavras que saem da sua boca passam a carregar força e autoridade. Elas criam, direcionam e curam. Essa é a verdadeira prosperidade. Ser respeitado, valorizado e realizado. Mas essa transformação não começa fora, e sim dentro do espírito. A mente é o terreno onde as sementes são lançadas, e as atitudes são os frutos que florescem quando você declara com convicção que está pronto para receber as riquezas que vêm de Deus. Quando você afirma isso, não está apenas dizendo palavras bonitas. Está assumindo uma nova identidade, a identidade de alguém próspero, consciente, abundante, herdeiro de promessas eternas. Você deixa de se ver como limitado e passa a se enxergar como filho do rei, portador da bênção, herdeiro de uma herança espiritual que transforma tudo ao seu redor. A partir dessa consciência, a oração deixa de ser um simples pedido e se torna um diálogo íntimo com a fonte de toda a prosperidade. Ela se transforma em um canal ativo de comunhão e criação. Você começa a entender que não precisa lutar para conquistar, porque o que deseja já lhe pertence por direito. Basta crer, acessar e alinhar seu coração com o coração do Pai. Esse alinhamento traz leveza. Os desafios continuam existindo, mas agora você os enfrenta com sabedoria e calma. E enquanto caminha com fé, o bem começa a te encontrar naturalmente. O fluxo se ativa, a abundância circula, e você passa a ser não apenas um receptor, mas também um transmissor. Quando Deus encontra alguém disposto a se tornar canal de bênçãos, Ele derrama ainda mais. O céu multiplica nas mãos daqueles que sabem repartir. A abundância divina é generosa e não flui para quem tenta controlar, mas para quem permite o fluir. É nesse compasso que a prosperidade verdadeira se manifesta, constante, natural e crescente. Esse é o segredo que muda destinos. Deixar para trás a mentalidade de sobrevivência e assumir a postura de quem vive em plenitude. Não é mágica, é alinhamento. Não é acaso, é revelação. E uma vez que essa chave é ativada dentro de você, não há retorno. Agora você sabe, o fluxo vive em você. Deus está em movimento e a abundância se torna inevitável. Feche os olhos por um momento e perceba. Há algo pulsando dentro de você. É uma força invisível, mas real. Tão real quanto o ar que respira. Essa força é o seu poder interior, a centelha divina que Deus colocou em sua alma, carregada de promessas e possibilidades infinitas. Essa energia não vem de fora, ela sempre esteve aí, esperando apenas o comando da sua fé para ser ativada. No instante em que você se conecta com o céu, através da oração, esse poder desperta. Ele não reconhece os limites da razão humana,
porque sua essência é celestial. À medida que você permite que essa energia sagrada se mova dentro de si, tudo ao seu redor começa a responder. Os ambientes se transformam, portas se abrem, pessoas certas aparecem e até o dinheiro que parecia distante começa a fluir em sua direção. Esse movimento não é racional, é espiritual, é o invisível se tornando visível diante dos seus olhos. E quando isso acontece, as palavras deixam de ser suficientes para explicar. É algo que só quem sente entende. Por isso, não permita que suas orações sejam apenas sons ao vento. Transforme-as em decretos espirituais, chaves que abrem o impossível. Cada palavra dita com fé é como um código sagrado enviado ao céu. Deus, como um pai atento, escuta cada frase, cada suspiro e cada lágrima derramada, enquanto você escolhe acreditar, mesmo sem ver. Quando você declara que sua mente está programada para atrair riqueza de maneira constante e crescente, você não está apenas encorajando a si mesmo, está se comunicando com o plano espiritual, enviando sinais claros ao universo e ativando dentro de si o código da abundância. Essas declarações, embora simples, carregam um poder imenso, porque refletem verdades profundas. Não se trata de repetir frases vazias, mas de afirmar com tanta convicção que cada célula do seu corpo passa a vibrar nessa nova frequência. Agora, prepare-se para o extraordinário. Vamos ativar juntos esse poder interior usando a ferramenta mais poderosa que existe, a oração. Antes de começar, respire profundamente. Acalme seus pensamentos, solte o controle por um instante e apenas se entregue. Você não precisa entender tudo agora, só precisa permitir que o divino te envolva. Esta oração será como uma ponte entre o que você vive hoje e a abundância que o céu deseja liberar sobre sua vida. Repita com fé, onde quer que esteja, pois ela tem o poder de fazer o dinheiro e os recursos fluírem em sua direção de forma natural e constante. Pai amado, Deus das promessas eternas e da provisão sem limites, aqui estou diante da Tua presença com o coração aberto e a alma prostrada em reverência, pronta para ouvir Tua voz. Tu és o Senhor de toda riqueza, o dono do ouro e da prata. Reconheço que tudo o que sou e tudo o que tenho procede das Tuas mãos generosas. Neste instante, entrego-me completamente, não apenas com palavras, mas com o espírito rendido à Tua majestade. Liberta o poder que ainda repousa adormecido dentro de mim. Desperta a coragem que ainda não usei. Faz brotar os dons que o Senhor me concedeu desde o ventre da minha mãe. Dá-me clareza para perceber as oportunidades que vêm do alto. Concede-me sabedoria para agir com discernimento e sensibilidade espiritual afinada à Tua direção. Que nada passe despercebido, que nenhuma porta aberta por Ti seja ignorada. Clamo, Senhor, que o Teu favor me acompanhe em todos os lugares por onde eu andar. Que meus passos sejam guiados pela Tua presença e que eu encontre dinheiro, recursos, ideias criativas, soluções prósperas e parcerias que estejam em harmonia com o Teu propósito. Que a Tua mão vá à frente, removendo obstáculos e endireitando caminhos. Oriento-me pela Tua vontade e que cada movimento meu esteja alinhado à Tua bênção. Retira de mim todo pensamento de escassez, toda limitação que impede meu crescimento e todo medo que tenta me deter. Restaura minha mente, renova meu interior com a Tua palavra viva. Que eu pense como alguém que carrega o Teu Espírito, que eu caminhe como um filho consciente da herança que lhe pertence, uma herança garantida nos céus e ativada aqui na terra. Senhor, não me deixes conformar com menos do que preparaste para mim. Com autoridade espiritual, declaro que minha vida financeira está sendo restaurada pelo Teu poder.
Toda dívida está sendo anulada. Novos contratos estão sendo firmados, portas se abrem e os recursos fluem de maneiras que eu jamais imaginei. Nada é impossível para ti. Mesmo quando meus olhos naturais não veem saída, escolho confiar, pois sei que o teu mover invisível já começou. Em nome de Jesus, profetizo abundância sobre todos os meus dias. Declaro que sou portador de bênçãos, condutor da tua riqueza e instrumento de transformação. Onde eu estiver, tua presença se manifestará em forma de provisão e a abundância será visível por onde eu passar. Se o teu espírito habita em mim, então a escassez não faz parte da minha identidade. A falta não me define e a crise não dita o meu destino. Fortalece minhas mãos para o trabalho, amplia minha visão nos negócios e inspira meus pensamentos com estratégias celestiais. Dá-me sabedoria para multiplicar o que me confiares, administrar com excelência e agir com integridade. Que eu seja achado fiel, generoso, diligente e honesto, porque o Senhor honra os que andam com retidão. Que toda semente de fé plantada hoje produza uma colheita abundante. Que meus sonhos sejam maiores que os meus medos e que minha esperança supere qualquer dúvida. Que minha fé me conduza além do que posso imaginar. Pai, prepara os caminhos, movimenta os céus, envia teus recursos, libera teus anjos e manifesta teu poder em minha direção. A partir de agora, declaro com convicção: estou livre da escassez, livre do medo de faltar, livre da ansiedade financeira. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou protegido, eu sou guiado. Por onde eu andar haverá provisão. Em cada passo a tua mão será visível e tudo o que eu tocar prosperará. Não por mérito meu, mas pela tua graça que me envolve, pela tua bondade que me alcança e pela tua fidelidade que me sustenta. Na tua presença, ativo o poder que colocaste dentro de mim. Declaro que estou preparado para receber, crescer, prosperar e abençoar. Que toda resistência espiritual caia por terra. Que toda limitação, vergonha ou dúvida se dissolva agora. Eu sou luz, eu sou bênção, eu sou prosperidade em movimento. Oro com fé verdadeira, gratidão sincera e entrega total. Não em meu nome, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa fonte de poder que habita em você não está distante nem escondida. Ela apenas aguarda o toque da sua fé para se ativar. É silenciosa, mas extraordinariamente forte. Vive nos seus pensamentos mais profundos, nas suas decisões e na maneira como você escolhe interpretar cada desafio. E o segredo que muda tudo é saber que essa riqueza já é sua. Você não precisa correr atrás dela com esforço desumano. Ela já existe dentro de você, esperando que reconheça o seu valor, sua identidade e o seu direito como filho amado do Altíssimo. Cada vez que você se posiciona com fé, mesmo diante de circunstâncias adversas, envia uma mensagem direta ao mundo espiritual. Eu confio em Deus, mesmo sem entender. Essa atitude move os céus. É nesse nível de rendição que o favor divino se manifesta de formas que a razão não explica. Não por merecimento humano, mas porque você escolheu crer. Dizer que sua mente está programada para atrair prosperidade não é apenas uma expressão bonita, é uma afirmação profética. É ajustar a frequência do seu espírito para vibrar em harmonia com a abundância de Deus. É um código celestial que remove barreiras, abre portas e atrai respostas. A prosperidade começa na mente, mas se expande para todas as áreas da vida quando é cultivada com verdade, intenção e constância. Não é sobre repetir palavras vazias, mas sobre declarar com entendimento, sentimento e fé. Cada palavra pronunciada com convicção é uma semente lançada em solo fértil. E como toda boa semente, ela germina, cresce e frutifica no tempo certo. Primeiro surgem ideias.
depois as oportunidades e então os resultados reais e abundantes. A diferença entre quem apenas sonha e quem vive o sonho está na fidelidade em continuar mesmo nos dias silenciosos. Existe um princípio espiritual que rege a colheita. O homem fiel é abençoado de forma acumulada. Quanto mais firme você permanece, mesmo que o avanço pareça lento, mais grandiosa será a sua recompensa. Não se trata de velocidade, mas de constância. O apressado pode até conquistar algo momentâneo, mas o sólido permanece. A prosperidade verdadeira exige base espiritual firme. Enquanto você avança em fé, o Espírito Santo age nos bastidores, conecta situações, inspira ideias, toca corações e organiza tudo para que o progresso aconteça. Ele vai à frente, preparando cada detalhe antes mesmo de você saber o que pedir. Por isso, descanse. Nenhuma oração sincera é perdida, nenhum clamor passa despercebido. Cada súplica é traduzida em ação divina. A presença de Deus te acompanha como um escudo invisível. Ela atrai o que é dele e afasta o que não carrega sua assinatura. Quando essa verdade penetra o seu ser, você deixa de correr atrás do dinheiro e passa a caminhar com propósito. E nesse momento, tudo muda, porque as coisas boas começam a procurar por você. Nada do que acontece neste momento é coincidência. É alinhamento divino. Seu coração pulsa na mesma frequência da prosperidade celestial. Você se torna uma antena espiritual, capaz de captar a direção do alto. Onde antes havia confusão, agora há clareza. Onde havia dúvida, nasce convicção. O medo se dissolve e a coragem assume o controle. Você já não caminha sozinho. É guiado, sustentado e fortalecido por uma força que não falha, não atrasa e jamais abandona. Tudo começa com uma compreensão mais profunda. A oração é o gatilho que desperta o invisível, mas não qualquer oração. É a oração feita com fé viva, entrega genuína e rendição total. Quando você ora crendo de verdade, o céu responde. Deus não se move pela necessidade, mas pela fé. Mesmo uma fé pequena como a de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas financeiras, abrir cofres espirituais e liberar fluxos de recursos que estavam retidos há muito tempo. Por isso, declare com autoridade, afirme com poder espiritual e diga: minha mente está programada para atrair riqueza de forma constante e crescente. Escreva, repita, respire essa verdade. Quando essas palavras são ditas com o coração conectado ao céu, algo extraordinário começa a acontecer. O que estava travado começa a fluir. O que estava fechado se abre. O que parecia distante começa a se aproximar. Esse é o poder divino que habita dentro de você, uma conexão direta com o Criador. E Ele, com toda a sua glória, se alegra ao te ver prosperar. Ele deseja te ver abundante, iluminando caminhos, sendo resposta e levando esperança onde antes havia desespero. Tudo começa com uma escolha: ativar o poder que já está aí dentro. Esse poder não está longe, nem escondido. Ele apenas aguarda o seu sim. Tudo o que você precisa já está vindo na sua direção. Basta crer, declarar e caminhar com fé. Tudo muda quando você solta o controle. Em vez de tentar entender cada detalhe, você simplesmente confia. Como uma folha entregue ao vento, permite que o Espírito te conduza. Existe um tempo de plantar e há também o tempo em que tudo floresce naturalmente, porque as sementes certas já foram lançadas. E quando você entende que não é por merecimento humano, mas por graça divina, algo dentro de você renasce. Uma nova certeza brota, silenciosa, mas poderosa. É nesse espaço interior que o improvável começa a acontecer. Enquanto você descansa, Deus está movendo as peças que você nem sabia que existiam. Pessoas estão sendo posicionadas, oportunidades estão sendo preparadas e cenários estão sendo organizados. Tudo com o propósito de fazer a promessa se cumprir.
Você não precisa enxergar os bastidores para crer que algo grandioso está chegando. É como sentir o perfume da primavera antes que as flores se abram. O ar muda, o coração reconhece. Você apenas sabe, algo bom está prestes a acontecer. Nem sempre a resposta vem de onde você espera. Às vezes, ela chega disfarçada em uma conversa casual, em uma ligação inesperada ou em um encontro aparentemente comum. Mas nada é coincidência para quem vive pela fé. Os sinais são sutis, mas visíveis para quem está sintonizado com a abundância. Até o silêncio começa a falar. E é justamente nesse silêncio que Deus mais trabalha, porque é ali que a fé é lapidada e fortalecida. Quando a fé amadurece, ela deixa de exigir provas para acreditar. Ela simplesmente sabe que já está feito, que a promessa está a caminho, que a colheita está sendo trazida pelo sopro do Espírito. É como caminhar por um campo e sentir o cheiro da fartura antes de ver os frutos. O Espírito percebe a abundância antes que ela se materialize. Já a ansiedade é como um ladrão. Tenta roubar a colheita antes do tempo, arrancando a paz que prepara o solo dos milagres. Quando ela tentar se aproximar, feche a porta com louvor. Louve, mesmo sem ver motivos. Louve porque o louvor muda a vibração. Louve porque ele ativa os céus e movimenta os anjos. A gratidão antecipada tem um poder que desafia a lógica. Ela acelera o sobrenatural. Quando você agradece por aquilo que ainda não recebeu, declara ao universo e a Deus: eu confio, eu já recebi, mesmo sem ver. Cada vez que você imagina uma dívida sendo paga, você está se aproximando da sua libertação financeira. Cada imagem mental em que se vê prosperando é um mapa que traça o caminho por onde a bênção chegará. Quanto mais você pratica essa visualização, mais o seu cérebro acredita, mais o coração se abre e mais o espírito se alinha. Isso não é mágica, é um princípio espiritual. Aquilo em que você crê, você atrai. Aquilo que sente, você manifesta. E quando a dúvida tentar se infiltrar, volte para a promessa. Recorde o que Deus te disse quando tudo ainda parecia distante. A dúvida pode até bater à porta, mas não deve fazer morada. Deixe que ela passe como um vento e permaneça firme como uma rocha, porque aquele que prometeu é fiel e jamais falha. As janelas do céu estão prestes a se abrir, não porque você forçou, mas porque você confiou. E quem confia não apenas espera, celebra antes que o milagre aconteça. Algumas bênçãos chegam como tempestades de abundância, outras como um orvalho suave. Algumas vêm de repente, outras crescem aos poucos, como uma maré que avança silenciosa. Mas todas chegam no tempo exato, com o toque perfeito do céu. E quando finalmente se manifestarem, você entenderá por que algumas coisas demoraram. Perceberá que a espera te amadureceu, que os nãos te protegeram e que os atrasos eram, na verdade, livramentos disfarçados. Enquanto isso, ocupe-se em evoluir. Não espere parado que tudo caia do céu. Prepare-se como quem sabe que está prestes a ser chamado ao palco. Desenvolva seus dons, cuide da sua mente, proteja o seu coração. Grandes bênçãos exigem estrutura para serem sustentadas. Deus não entrega algo que possa te esmagar. Ele deseja que você esteja pronto para administrar aquilo que pediu. Você não precisa correr atrás das bênçãos quando elas já estão programadas para te encontrar. Essa consciência muda tudo. Muda seu olhar, sua postura, suas palavras e até o seu sorriso. Você passa a caminhar com leveza, confiante no amor de um Pai generoso que sabe o que faz, como faz e quando deve fazer. Atente-se aos detalhes do caminho. Deus sempre deixa pistas, um nome que se repete, um pensamento que insiste, um lugar que surge de forma recorrente. Tudo isso pode ser um mapa espiritual apontando a direção certa. Siga a paz. A paz é a assinatura de Deus em cada decisão correta, onde a paz,
há propósito, e onde há propósito, há provisão. Talvez hoje o cenário esteja silencioso, sem movimento aparente. Mas lembre-se, é nesse silêncio que os milagres germinam. Deus é especialista em transformar desertos em jardins. Ele não precisa de condições ideais. Faz caminho onde não existe estrada. Cria rios onde tudo parece seco. E quando ele decide agir, nem o impossível é capaz de resistir. Portas que pareciam trancadas se abrirão com leveza. Contas que pareciam impagáveis serão resolvidas por meios sobrenaturais. Conexões improváveis serão ativadas. O que estava parado voltará a se mover. É como se uma engrenagem celestial começasse a girar e você sentisse uma força invisível te puxando. Uma força sábia, firme e segura, mais poderosa do que qualquer plano humano. E nesse momento você entende, não é coincidência, é propósito. É o céu em movimento a seu favor. Quando a nova estação chegar, e ela chegará, recorde onde tudo começou. Traga à memória a fé silenciosa, os dias em que ninguém via, as orações sussurradas e os momentos de entrega total. Lembre-se de agradecer, partilhar e multiplicar, pois a riqueza que alcança suas mãos tem um propósito: passar através de você. Quando você se torna canal, a fonte nunca se esgota. Este é o tempo de crer com coragem, de declarar o impossível mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, de chamar à existência aquilo que ainda não apareceu e de viver como quem já venceu. No reino espiritual, a fé é a moeda mais poderosa. Quando ela é usada com sabedoria, o céu se movimenta a seu favor. Agora feche os olhos e perceba: algo mudou no ar. Algo novo foi liberado. Não porque você viu primeiro, mas porque escolheu acreditar, porque decidiu confiar além do entendimento. Esse passo de fé foi a senha que destravou o que já estava reservado para você. Prepare-se. A provisão inesperada está mais perto do que parece. As palavras que você profere são sementes lançadas no solo fértil do Espírito. Cada declaração de prosperidade não é apenas som, é semeadura. O que hoje é invisível amanhã toma forma e ganha força. O mundo espiritual não ignora confissões feitas com fé. Ele se reorganiza, se ajusta e conspira a favor de quem acredita e age conforme aquilo que confessa. Quando você afirma, sou próspero, o céu escuta. E algo ainda maior acontece dentro de você. A verdade começa a pulsar, a respiração muda, as atitudes se alinham, os caminhos se abrem. Não espere sentir para falar. Fale até sentir. Esse é o segredo de quem vive em abundância. Não se fala pelo que se vê, mas pelo que se crê. Não se vive como refém das circunstâncias, mas como protagonista de uma realidade em construção. O poder da palavra não depende do cenário ao redor, depende da convicção. Convicção, nutrida diariamente, torna-se direção. Você passa a andar como quem já recebeu, a falar como vencedor e a agir como quem sabe que está em um processo sagrado. Muitos aguardam um sinal do céu, mas o céu já te deu uma voz. Cada vez que você fala, códigos espirituais são liberados. É como acionar um exército invisível que te protege, guia e leva exatamente até o lugar onde a abundância te espera. A mente verdadeiramente próspera não é a que pensa apenas em dinheiro, e sim a que reconhece que tudo o que é bom, justo e verdadeiro provém de Deus. Isso está disponível a todos que se alinham com essa verdade. E tudo começa pela palavra. Você não é refém da escassez. Ao se tornar mensageiro da abundância, mude o que sai da sua boca e mudará o que entra na sua vida. Troque murmuração por declaração. Substitua medo por fé falada. Comece o dia dizendo: o favor de Deus me envolve como um escudo. Hoje oportunidades me encontrarão, nada me faltará. Esse tipo de linguagem ergue muralhas contra a dúvida e abre portais para o milagre.
Ao falar com fé, você cria a atmosfera do que ainda virá. Muitos esperam ser empurrados. O que falta é aprender a comandar. A transformação financeira começa quando você governa o ambiente com a autoridade da própria voz, ainda que as contas pareçam altas. Diga com ousadia: minha provisão vem do alto. Meu Deus é dono do ouro e da prata, e viverei o bastante para abençoar muitas vidas. A fé genuína não é cega. Ela enxerga além do alcance dos olhos, e mais do que ver, a fé fala. Uma fé calada é como semente que nunca toca a terra, não cria raízes e não dá fruto. É nesse território de confissão consciente que nasce a mentalidade próspera. Ela não se abala por notícias negativas, não se rende a estatísticas e não se curva a opiniões. Permanece firme na palavra de Deus, que nunca falha. Quando o Senhor afirma que vai te fazer prosperar, não se trata de promessa incerta, é realidade já selada no invisível. Falta apenas você acessar por meio da fala, da crença e da gratidão antecipada. Essa é a linguagem do céu. Gratidão antes da manifestação, abundância antes do toque, vitória antes da chegada. Antes do aumento vem a confissão alinhada. Quem tem mente próspera fala diferente, não por arrogância, mas por convicção, não por prepotência, mas por identidade. Esse novo posicionamento muda tudo. Você passa a reconhecer oportunidades onde antes havia limites, enxerga rotas onde só via muros. A palavra tem esse poder. Transforma o mundo interior, e quando o interior muda, o exterior se ajusta. Tudo começa com a palavra, mas não termina nela, porque a palavra coloca a vida em movimento e o movimento produz resultados. Declarar é como digitar senhas espirituais. Quer acessar a abundância? Fale como quem já habita nela. Diga: minhas mãos são abençoadas. Tudo o que eu toco prospera. Onde meus pés pisam é território consagrado. Isso não é loucura, é fé ativada. É assim que se conquista aquilo que os olhos ainda não veem. O universo foi formado por palavras e a sua história também será moldada por elas. Não use a voz para descrever o caos. Use-a para desenhar o cenário que deseja viver. A mente próspera narra o futuro com frases carregadas de propósito. Cada sentença é um tijolo. A casa que você ergue com suas palavras será a morada onde viverá amanhã. Fale vida, crescimento e abundância, porque o que se repete com fé se torna padrão. Você não foi chamado para sobreviver na escassez, mas para manifestar o reino de Deus na terra, um reino em que a plenitude é norma. Hoje você pode estar no vale, mas sua boca abre o caminho para o monte. Pode estar cercado de desafios, mas sua declaração convoca um exército de possibilidades. E tudo isso antes de ver, porque a fé não precisa de comprovação. A fé é a própria confirmação. Quando você fala com autoridade, até as trevas se calam. Quem declara como filho do rei carrega em cada palavra o peso da realeza. A escassez se intimida diante de uma voz repleta de fé. A pobreza recua quando encontra alguém que se recusa a se calar. Não é sobre gritar, é sobre firmeza. Fale com amor, com paixão, com reverência, mas fale. O que você cala, o mundo não escuta, e o que o mundo não escuta, não se manifesta. Ao entender que suas palavras moldam o amanhã, você passa a escolher cada frase com sabedoria. Reclamar deixa de ser opção. Você se levanta todos os dias com a certeza de que carrega nos lábios a chave da sua libertação financeira. O poder da vida e da morte está na língua, e quem usa esse poder com sabedoria, colhe seus frutos. Está escrito e está liberado. Agora é sua vez. Declare como quem planta um jardim que logo florescerá. Regue com fé, constância e alegria. E quando os frutos chegarem, porque eles chegarão, você lembrará: tudo começou com uma palavra. Não qualquer palavra, mas aquela que nasceu de dentro com verdade, clareza e coragem.
E não esqueça, dar também é crer. Ao compartilhar, ainda que pareça pouco, você diz a Deus e ao universo que confia e que nada faltará. Essa confiança move montanhas, abre portas onde nada existia e atrai bênçãos que ultrapassam a lógica. Há algo sobrenatural em um coração que oferta com alegria, não por status nem por aplauso, mas por entender que a riqueza não está no acúmulo, e sim no fluxo. Muitas vezes, o que você tem para oferecer não está no saldo da conta, mas no tempo, na atenção, em um olhar compassivo, em uma palavra que cura, em um gesto que levanta quem caiu. É assim que a abundância se expande, é assim que a promessa toma corpo. E é assim que a nova estação encontra você pronto para viver tudo o que o céu já liberou. Cada pequeno gesto tem um valor incalculável. E Deus observa todos eles. Ele enxerga aquele que reparte mesmo em meio às suas batalhas, porque quem decide compartilhar no deserto está, na verdade, declarando: eu confio no maná do céu. E quando essa confiança se transforma em atitude, o milagre é imediatamente ativado. Existe um princípio espiritual poderoso por trás do ato de doar. O ato de dar quebra o ciclo do medo. O medo de faltar, o medo de perder, o medo de não ser o bastante. Quando o medo é vencido, a fé floresce, e onde há fé, a abundância brota. Deus não resiste a um coração generoso. Ele se move com alegria para abençoar aquele que abençoa, como um pai que sorri ao ver o filho reproduzindo o amor que vem dele. Nada do que você planta retorna do mesmo jeito. A semente nunca volta igual. Ela volta multiplicada, como árvore, como fruto, como sombra e abrigo. Essa é a matemática do céu. Você entrega algo simples e ele devolve em forma de milagre. Uma palavra dita com ternura pode abrir uma porta. Um conselho dado com amor pode transformar uma vida. Um simples "eu estou aqui" pode ser a resposta de oração que alguém esperava. Enquanto você age em silêncio, o céu trabalha por você. Talvez você nem perceba, mas está sendo a resposta divina na vida de alguém. Um gesto seu pode mudar o destino de outra pessoa e, ao mesmo tempo, ativar bênçãos em sua própria caminhada. Quando você se torna um canal de provisão, de encorajamento e de amor, o céu passa a confiar ainda mais em você. Deus começa a te usar em níveis mais profundos, guiando seus passos com sabedoria, propósito e prosperidade. Há coisas que só chegam para quem dá sem esperar nada em troca. A leveza, por exemplo. Quem reparte com o coração puro experimenta uma paz que o mundo não consegue explicar. Não existe sensação mais libertadora do que saber que você faz parte do fluxo divino, sendo instrumento vivo do plano de Deus para manifestar o bem na terra. E isso não tem preço. Nenhuma moeda paga, mas atrai riquezas visíveis e invisíveis. E há uma forma de generosidade que poucos reconhecem: o perdão. Perdoar é um presente silencioso, mas de poder imenso. É como destravar o que estava preso, abrir espaço para o novo, permitir que a vida volte a fluir. E sim, isso também é prosperidade. Não apenas material, mas emocional, espiritual e relacional. De nada adianta ter abundância financeira se o coração permanece acorrentado a mágoas. Deus quer te ver leve, livre e pronto para voar mais alto. Esse voo começa quando você escolhe ser fonte e não apenas recipiente. Compartilhar é alinhar-se ao céu. É sair da mentalidade de escassez e mergulhar no fluxo da abundância. Um fluxo generoso, expansivo e repleto de milagres inesperados. Quando você doa, ativa uma lei espiritual precisa. O que está escrito em Lucas, capítulo 6, versículo 38, não é poesia simbólica. É uma verdade celestial em movimento. Quando Jesus declarou que nos seria dado em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, ele revelou que Deus nunca devolve no mesmo tamanho, ele devolve multiplicado. Há uma beleza rara
em quem oferta com leveza. Essas pessoas não calculam, não cobram, não esperam retorno, apenas fluem, confiando que tudo o que sai das suas mãos retornará em forma ainda melhor. Essa confiança abre portas automaticamente, cria encontros preparados pelo céu, desperta ideias prósperas e oportunidades improváveis. Enquanto muitos gastam o tempo reclamando, o generoso semeia em silêncio. E essas sementes, no tempo certo, florescem em colheitas tão visíveis que inspiram perguntas. Como você consegue? E a resposta é simples e cheia de fé. Porque eu compartilho, porque eu creio, porque entendi que nada é meu, tudo vem de Deus e o que vem dele precisa circular. Quem retém, vive aprisionado pelo medo. Mas quem entrega vive livre na confiança do ganho. E essa liberdade gera criatividade, direção e favor. Não é preciso ter muito para começar a dar, basta ter consciência. Consciência de que sua existência pode ser um canal de conforto, de esperança, de apoio e de inspiração. Às vezes, o maior presente que você pode oferecer é enxergar alguém. E quando você faz isso, Deus também te vê de um modo especial, porque quem cuida dos filhos chama a atenção do Pai, e o Pai retribui com graça dobrada. Ouça os sussurros do Espírito. Às vezes, ele te impulsiona com algo simples. Fale com aquela pessoa, ofereça ajuda, compartilhe isso. Quando você obedece, inicia um ciclo de milagres. Pode parecer pequeno, como uma onda no horizonte, mas logo ganha força e transforma toda a paisagem. E essa transformação te alcança, porque todo o canal também é molhado pela água que transporta. Escolher viver como multiplicador é uma decisão de vida. É manter o olhar sensível, o coração aberto e as mãos estendidas. É não endurecer diante da dor alheia, mesmo enfrentando suas próprias lutas. É entender que quanto mais o amor passa por você, mais ele se firma dentro de você. E onde há amor, há clareza, direção, paz, provisão e vida abundante, o suficiente não apenas para viver, mas para abençoar. Com o tempo, você percebe que vive uma vida rica, não apenas de recursos, mas de propósito, porque a verdadeira prosperidade não está no que se possui, mas em quem você se torna. Quando você se torna alguém que reparte, que cuida, que abençoa, você se alinha ao coração de Deus. E isso é riqueza, uma riqueza que o tempo não destrói, que as pragas não consomem, uma abundância eterna, que transborda e deixa rastros de luz por onde passa. Se o seu coração deseja continuar sendo esse canal, ouça a voz do Espírito. Talvez ele esteja te conduzindo a apoiar este propósito, a semear neste conteúdo, a contribuir como um ato de fé, não por obrigação, mas por amor. Porque tudo o que é plantado com amor floresce, e quando floresce, volta mais forte, mais belo, mais surpreendente. Que assim seja com você que chegou até aqui. Que a prosperidade divina te alcance de maneiras inesperadas. E que, ao compartilhar, você perceba que já era muito mais abençoado do que imaginava. Cada pensamento limitante é um muro invisível entre você e a vida abundante que Deus desenhou. Prosperar não é apenas desejar, é permitir-se viver. Há uma diferença entre querer riqueza e sentir-se digno dela. Muitos desejam, poucos se posicionam, porque acreditaram na mentira de que não são bons o bastante, espirituais o bastante, merecedores o bastante. Mas isso é engano, e toda mentira precisa ser confrontada pela verdade do alto. Quantas vezes você já duvidou que algo extraordinário pudesse acontecer com você? Essa dúvida, mesmo pequena, é uma semente que sufoca milagres. O problema não está no que você quer, mas no que acredita. A chave está dentro. Quando a crença muda, a realidade muda. Deus já liberou promessas sobre a sua história, promessas grandiosas, mas sem perceber, muitos as rejeitam por se acharem indignos.
O céu, no entanto, não se move por aparência, e sim por posicionamento. Você pode estar no vale, mas sua mente precisa estar na montanha. Quando você rompe as correntes invisíveis que te prendem, tudo começa a fluir. Prosperidade é mais que dinheiro, é deitar em paz, acordar com alegria e viver com liberdade o propósito para o qual nasceu. O inimigo não tenta roubar apenas o dinheiro, ele tenta roubar sua fé, porque é a fé que liga o invisível ao visível. Se ele quebra essa ponte, você estagna. Mas quando protege sua mente com verdades eternas, nenhum ataque prevalece. Deus não escreveu capítulos de derrota para você. Ele planejou vitórias, mas precisa que você creia, não com palavras vazias, mas com convicção profunda. Essa convicção nasce quando, com os olhos fechados, você declara: eu me recuso a viver abaixo daquilo que Deus sonhou para mim. Diga isso com autoridade, como quem rompe correntes e rasga véus. Existe poder na sua voz, no seu posicionamento, na sua decisão de não aceitar a limitação como destino. Quando você age como quem já venceu, o universo responde. Não por mérito, mas porque você serve a um Deus que honra cada passo de fé. O mundo espiritual se movimenta quando você se posiciona. O céu se abre, portas se destrancam e tudo volta a fluir. Fé verdadeira é atitude, é movimento, é escolha diária. É, acima de tudo, renunciar à mentira de que escassez é humildade. A verdadeira humildade é reconhecer que tudo vem de Deus e que Ele é um Pai generoso. Recusar a prosperidade que Deus oferece é como rejeitar um presente. Honra verdadeira é receber, administrar com excelência, multiplicar e compartilhar, para que o nome dele seja exaltado pelos frutos. A parábola dos talentos não foi contada por acaso. O servo que enterrou o que recebeu foi chamado de negligente. O céu se agrada dos que multiplicam, dos que empreendem, dos que avançam. Você nasceu para isso. É hora de deixar as desculpas e sair do esconderijo. O momento é agora. Erga a cabeça e siga adiante. O Espírito Santo é o seu conselheiro, o seu guia e o seu parceiro em cada passo. Ele não te abandona nem por um instante. Quando aquela voz suave diz, vai, eu estou com você, é o próprio Deus soprando vida sobre o seu propósito financeiro. Você não busca riqueza por vaidade. Você está respondendo a um chamado, e esse chamado pede postura, coragem e autoridade. Não aguarde a aprovação de terceiros. A única aprovação necessária já foi conquistada na cruz. Jesus não te resgatou para uma vida apertada, com medo ou sensação de pequenez. Ele te salvou para a plenitude. Fez de você herdeiro, e um herdeiro vive como quem tem acesso aos recursos do Pai. Caminhe com segurança, fale com autoridade, sonhe sem limites. O Espírito de Deus não habita em corações covardes, e sim naqueles que ousam crer em algo maior. Esse maior está batendo à sua porta neste exato momento. Se você pudesse enxergar com os olhos da fé tudo o que já foi liberado sobre a sua história, se emocionaria de alegria. Há abundância aguardando por você. E ela não tem início no extrato bancário, ela nasce na mente. Pensamentos são sementes, e aquilo que você pensa hoje florescerá amanhã. Por isso, vigie cada ideia e rejeite toda voz que sussurra, isso não é para você. Essa voz não vem de Deus. Ele te chama de filho, de amado, de vencedor. Quando ele fala, até o impossível se curva. Não tema romper com padrões antigos. O que te trouxe até aqui não é o que te levará ao novo nível que Deus planejou. Para alcançar o tempo que está diante de você, será preciso adotar uma mentalidade mais ousada, mais confiante e profundamente livre. Troque o medo por confiança, substitua a incerteza por esperança e abandone a vergonha para vestir a autoridade que vem do céu.
Você está edificando algo que ultrapassa esta vida, e cada passo dado na direção do propósito divino aciona o favor dos céus de maneiras inimagináveis. São nas pequenas expressões de fé que as maiores colheitas começam a germinar. Nunca esqueça, uma vida plena inicia com um pensamento destemido, com a decisão íntima de dizer "eu consigo", e se sustenta na escolha diária de afirmar "eu vou avançar". Cada atitude corajosa te aproxima do plano perfeito que o céu desenhou para a sua jornada. Nada do que aconteceu até aqui tem poder para bloquear o seu avanço, a não ser que você se prenda ao passado. Liberte-se da culpa, rompa os rótulos, deixe para trás tudo o que te diminuía. O Criador está muito mais interessado no seu futuro do que em qualquer erro já cometido. Ele é o mestre dos recomeços e te chama agora para uma nova dimensão de vida. Levante-se com firmeza, proclame com fé, abra a boca com coragem. Quando a transformação acontece dentro, tudo ao redor começa a refletir essa mudança. Suas palavras criam realidades. Seus pensamentos desenham o cenário que virá. Pinte o amanhã com as cores da fé. Declare com autoridade o que deseja. Caminhe com intenção, pois o tempo da limitação ficou para trás. Este é o momento de florescer, prosperar e honrar o Criador com tudo o que você é e com tudo o que ainda conquistará. Às vezes o ambiente parece imóvel, como se nada saísse do lugar, mas é justamente nesses silêncios que o céu trabalha com maior profundidade. Deus não precisa de alarde para agir. Ele opera onde os olhos não alcançam, nos bastidores e nos detalhes que não compreendemos. O fato de você não ver não significa que nada esteja acontecendo. Ausência de movimento aparente não é ausência de ação divina. É no silêncio que os milagres são tecidos com fios invisíveis e preciosos. Aquela oração feita com lágrimas no quarto secreto sobe como perfume suave diante do trono. O Criador escuta cada palavra, cada suspiro, cada pensamento que você entrega com sinceridade. Nesse vínculo íntimo, ele começa a mover o invisível, abre portas antes trancadas, toca corações distantes e torna praticável o que parecia impossível. Quando você solta o controle e coloca tudo nas mãos de Deus, o peso se torna suportável. Não porque os desafios desaparecem de imediato, mas porque você passa a caminhar convicto de que não está sozinho. Existe um tempo perfeito para o cumprimento de cada promessa. Deus não atrasa, Ele prepara, aperfeiçoa e lapida. O que parece lentidão frequentemente é cuidado divino para que tudo chegue do modo certo, na hora exata. E quando o tempo chegar, será maior e melhor do que você imaginou. Mesmo que hoje pareça que você caminha em círculos, cada passo tem valor, inclusive os que parecem desvios. O que você chama de obstáculo, o céu chama de treinamento. A cada madrugada em que você escolhe orar em vez de desistir, pavimenta um caminho firme rumo ao seu destino. Deus vê tudo, conhece cada entrega e recompensa cada gesto de fé. A preparação pode parecer longa, mas o que está sendo erguido tem estrutura eterna. Deus não levanta fortalezas sobre terreno instável, por isso certas coisas ainda não aconteceram. Ele está aprofundando suas raízes. Um coração maduro sabe carregar bênçãos com sabedoria. Você está sendo moldado para sustentar o que virá sem perder a essência, sem deixar de confiar e sem esquecer quem te conduziu até aqui. Quando a bênção chegar, não te afastará de Deus, mas te aproximará ainda mais dele. Mesmo quando tudo à volta gritar "acabou", dentro de você ecoará uma voz mansa dizendo "confie". Essa voz é o Espírito Santo lembrando que há uma promessa viva sobre a sua vida. Ele te sustenta nas incertezas, te encoraja quando tudo parece desabar e não te trouxe até aqui para te abandonar. Cada lágrima foi uma semente de fé plantada. No reino de Deus, nenhuma semente é ignorada. Todas florescem no tempo oportuno.
Há portas que não se abrem na força, mas na fé. Enquanto você mantém a confiança, Deus movimenta o sobrenatural. Não é sobre pressionar, é sobre confiar. Não é sobre controlar, é sobre se entregar. Sua oração já foi ouvida. Seu clamor já alcançou os céus. A resposta está a caminho. Não por perfeição humana, mas por amor. Deus não responde segundo merecimento, e sim segundo propósito. Se Ele decidiu te abençoar, nada poderá impedir. Pode ser que agora mesmo Ele esteja conectando pessoas, rearranjando eventos e remodelando cenários. Tudo para que a promessa se cumpra. O que hoje parece sem sentido vai se alinhar de forma sobrenatural. Você olhará para trás e compreenderá os nãos, as demoras e os desvios. Perceberá que tudo cooperou e agradecerá inclusive pelo que não aconteceu, porque verá que o plano de Deus era infinitamente melhor. Ele não deseja te entregar qualquer coisa. Ele quer o melhor. Por isso, continue semeando, continue declarando, continue crendo. Cada movimento de fé altera o invisível. Cada palavra pronunciada com convicção abre novos caminhos no espírito. Jamais subestime o poder da sua fala. A palavra carrega força criativa. Quando você declara em acordo com o céu, o natural se curva diante do sobrenatural. Já pensou que a resposta pode estar chegando por uma via totalmente inesperada? Deus não está preso a fórmulas. Muitas vezes, Ele age pelo improvável, pelo pequeno, pelo discreto. Pode vir por uma ligação, por uma conversa simples, por uma porta que se abre exatamente onde antes havia muros. A questão não é como acontecerá. A verdadeira pergunta é se você está pronto para receber. Quando chega, vem com força, com glória e para marcar a sua história. Corações sensíveis percebem o toque divino nos detalhes. Não é hora de parar, é hora de avançar. Mesmo que por fora tudo pareça igual, algo já foi transformado por dentro. Você está mais forte, mais atento à voz do Espírito, mais consciente de quem te sustenta. Com essa nova consciência, você tomará decisões mais sábias, orará com mais profundidade e agirá com discernimento, porque agora você sabe. As portas estão se abrindo, e quando Deus abre, ninguém fecha. Há um céu inteiro trabalhando a seu favor por trás de cada oração silenciosa. Há uma colheita sendo preparada por trás de cada semente de fé. Há uma promessa sendo sustentada por trás de cada período de espera. A obra que Deus iniciou, Ele mesmo concluirá. Não desanime, você está no caminho certo. A resposta está mais perto do que nunca. Quando chegar, virá como vento de graça, novo fôlego de vida e avalanche de bênçãos. Tudo fará sentido. Sua trajetória mostrará que você não persistiu em vão. Você acreditou, reposicionou o coração e escolheu confiar. A jornada financeira que você vive hoje não é um erro. É um plano em andamento. Cada escolha te trouxe até aqui. E o que virá será muito maior do que tudo o que já passou. Todo esforço e toda fé depositados até agora são sementes de poder que já começaram a germinar no campo invisível. Mesmo que os olhos ainda não percebam, Deus está agindo. O que você tem apresentado em oração e guardado no coração com esperança já está em preparação no céu. Muitas vezes, sem que você perceba, está atravessando um processo silencioso de amadurecimento interior. A colheita nem sempre surge de forma imediata, mas a plantação está acontecendo em cada oração sincera, em cada gesto de coragem, em cada sonho que você insiste em nutrir. A palavra de Deus é clara ao afirmar que quem persevera em fé e oração verá os frutos da constância. O Senhor jamais abandona aqueles que permanecem firmes, e Ele conhece todas as suas necessidades, até mesmo aquelas que você ainda não consegue expressar. Mais do que atender aos seus pedidos, Deus está moldando o seu coração, preparando sua mente e fortalecendo seu espírito para o que está por vir. Cada oração feita com fé, cada declaração de confiança
e cada passo dado em direção ao propósito divino é um investimento sagrado no seu futuro. Mesmo que hoje seus olhos não vejam o resultado completo, sua alma está semeando para o tempo certo. Você já entendeu que o verdadeiro sucesso não nasce de um dia para o outro, mas também percebeu que quando toma decisões alinhadas com a fé, mesmo as menores, algo invisível começa a se mover, organizando tudo em seu favor. O crescimento pode parecer lento, porém está em curso. Nada do que é feito com fé passa despercebido. Cada vez que você insiste, mesmo cansado, está fortalecendo sua confiança. Persistir não é apenas continuar andando, é seguir acreditando com firmeza, sem dar espaço à dúvida. E Deus honra esse tipo de fé. Ele vê o que habita dentro de você, reconhece sua vontade de seguir em frente, mesmo sem respostas imediatas. É essa fé inabalável que abre os céus, destranca oportunidades e transforma o impossível em realidade. Quando o silêncio parecer longo demais, lembre-se, o céu está em ação. O que você chama de demora é, na verdade, o tempo necessário para que tudo se encaixe de forma perfeita, como só Deus sabe fazer. Não é um sinal de abandono, e sim um convite à confiança total. A resposta está a caminho. A perseverança é uma chave espiritual poderosa. Quando você ora com convicção, mesmo sem ver resultados, toca o coração do Criador. Ele conhece o tempo certo para todas as coisas e se alegra em abençoar no momento exato. Você está mais perto do que imagina. A jornada é feita de pequenos passos, e cada um deles, quando dado com fé, te aproxima ainda mais do propósito que Deus escreveu para a sua vida. O que realmente define o seu avanço não é o tamanho do esforço, mas a qualidade da fé que te sustenta. É essa fé que resiste ao medo, que não se dobra às circunstâncias, que continua acreditando mesmo quando tudo parece contrário. A fé que move montanhas. E saiba, você já está movendo montanhas com a força da sua crença. O universo responde à energia das suas intenções. Deus já traçou um plano de prosperidade para você e a colheita é certa se continuar plantando com fé, orando com confiança e visualizando uma vida abundante. Talvez não aconteça no tempo que você imagina, mas o Pai enxerga o quadro completo. Ele está ajustando todos os detalhes para que você viva o melhor. Nenhum gesto feito com fé é em vão. Mesmo que agora pareça não haver resultado, você está sendo preparado cuidadosamente para algo grandioso. O segredo é continuar acreditando, mesmo quando nada parece mudar. Não permita que a dúvida ou o medo do fracasso interrompam o que Deus está construindo. O que está reservado para você é maior que qualquer obstáculo. Os caminhos já estão alinhados. A sua parte é permanecer firme, orando com constância e tomando atitudes guiadas pela sabedoria. Quando você faz a sua parte com fé, o céu se encarrega do restante. Deus não falha. Ele nunca abandona os que confiam. A vitória é inevitável para quem não desiste. Cada pequeno avanço é um degrau, e o Senhor está presente em cada etapa, ajustando tudo até que sua história esteja no centro da vontade dele. O mais extraordinário é que ele jamais se afasta. Mesmo quando você se sente fraco, Deus continua ao seu lado, trabalhando silenciosamente a seu favor. Ele não espera que você seja perfeito, apenas fiel. Você não precisa de mais talentos nem de mais recursos. Precisa de mais fé. É ela que ativa o sobrenatural. Quando você crê de verdade, o impossível se torna possível. Não duvide do que está vindo, porque a bênção já foi decretada. Não questione sua capacidade de prosperar, pois o Criador te formou para isso. Ele sabe exatamente o potencial que colocou dentro de você e é Ele quem te conduzirá até o cumprimento dos seus sonhos. Pode ser que ainda haja um longo caminho pela frente, mas a verdade é que a jornada já começou. O processo rumo à abundância está em andamento.
O essencial agora é prosseguir com coragem, mantendo os olhos fixos na missão e o coração alimentado pela esperança. Continue semeando com fé, continue orando com propósito, continue acreditando com determinação. Sua colheita está próxima e, quando ela vier, será infinitamente mais ampla, mais rica e mais gloriosa do que tudo o que você já imaginou. Jamais se esqueça, a fé genuína nunca falha.